Sim. Uma coisa também que é legal, assim, aí eu queria que você falasse um pouco da sua visão. Existem vários parceiros no Brasil, né? Eles têm aumentado. Mas ao mesmo tempo, o mercado brasileiro também é grande. Porque às vezes me perguntam isso, pô, mas tem muito parceiro sim, mas o mercado é grande. Tem parceiro que se verticaliza. Por Uhum. exemplo, a CRM Think, né? Quem nos acompanha, sabe? A gente passou a atender uma camada diferente de cliente, né? Médios e grandes que querem um outro tipo de relacionamento. A gente tem uma estrutura para atender esse tipo de cliente. Então eu vejo que o mercado brasileiro tem esse espaço, né? Qual que é a tua visão, João, disso? Eu concordo 100% com isso. Eu acho que a primeira coisa que os parceiros devem entender, e até candidatos e possíveis parceiros aí, né, que estão assistindo, é que eu não vejo o mercado, a comunidade de parceiros onde parceiros são competidores. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uhum. Então, eu não consigo entender como um mercado desse se saturaria, sabe? Para Sim. mim, tem espaço para todo mundo. Até porque nós temos várias empresas hoje no programa de parceiros, várias empresas Gold, e você vê que cada um trabalha com sua própria metodologia, com Sim. seu próprio leque de serviços, com sua própria, seu próprio público-alvo. Uhum. Nós temos parceiros hoje que são extremamente nichados, né? Tem Como, por vários. exemplo, de Curitiba, né? Que a gente vai fazer. Sim, advocacia escalável. Tem o pessoal da Exatamente. Da NIA, que já NIA. gravou aqui comigo também. Tem Tem um alguns. pessoal novo subindo aí muito rápido no programa, que é da X-Miles, que Uhum. trabalham com milhas. Então são coisas extremamente Sim, específicas e você vê que isso agrega muito valor ao mercado. sem dúvida. E por mais que as empresas tenham uma área em comum, por exemplo, marketing é muito comum hoje em dia, né? Marketing Sim. digital. Mas eu acho que cabe todas as empresas de marketing digital que quiserem entrar, porque o Bitrix é uma solução muito flexível Uhum. e cada empresa de marketing tem sua própria metodologia também. Então, acho que esse é o ponto principal para o pessoal entender, né? Que não existe, ninguém toma o espaço do outro, mas Sim. todo mundo trabalha em Dá conjunto. para se complementar, né? E nossos eventos, acho que é uma prova viva disso, né? Sim. Os eventos, os parceiros estão junto. A gente tem parceria entre parceiro, né? Para não ser Perfeito, redundante, perfeito. tem um produto aqui, né? Por exemplo, a CRM Think tem vários produtos de integração que outros parceiros comercializam também, né? E não só isso, até em questão de projetos grandes, às vezes Sim, fazer junto, né? um parceiro novo está entrando, pegou um Sim, projetão sim. aí, precisa de um suporte, Uhum. até uma mentoria de um parceiro mais Sim, experiente, né? Então, o pessoal que é bem comum totalmente se também. ajuda, né? Isso é bem legal. A gente de fato tem um ecossistema diferenciado. Agora, eu queria que você falasse também, João, um pouco do teu olhar em relação. Até onde puder falar, óbvio, né? Olhando para o Brasil, eu tive na Colômbia, né? E percebi um pouco do cenário de lá versus o nosso cenário, mas eu queria a tua visão entre mercado brasileiro, falando de mercado, esquece parceiro, falando de Uhum. mercado mesmo, no geral, versus outras partes do mundo que você acompanha. Em que ponto o Brasil se diverge positivamente? Negativamente também, se quiser falar. Legal, eu acho que o Brasil ele é um mercado que cresce muito rápido. E nós, na Bitrix, e os parceiros também trabalham muito para, digamos, uma conscientização tecnológica, né? Uma Uhum. conscientização digital. Então, nós entendemos que ainda existem pessoas, diretores, gestores com uma cabeça meio quadrada, né? Uhum. De talvez ver um sistema de gestão, não só o Bitrix, mas um Sim, sistema de gestão sim. no geral, mais como um gasto Uhum. do que um investimento para a empresa. Sim. Mas o Bitrix, ele facilmente se paga e até tem um Tem retorno muito em cima ROI. disso, né? Exatamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto de entender Uhum. e eu acredito que o Brasil está amadurecendo cada vez mais em relação a isso. Legal. Em comparação a outros mercados, eu diria que tem uma estradinha aí para a gente percorrer ainda. Mas em relação de novas startups, novas empresas crescendo, novas empresas querendo se modernizar, em comparação com os mercados vizinhos, eu vejo o Brasil com muitos bons olhos. Eu acho que é um dos melhores aí. Uhum. Em relação a vendas no geral para parceiros, o Brasil ele está no top aí Uhum. do geral assim Sim, a gente sempre fica muito bem ranqueado, né, nas Sim, eu ia premiações. comentar sobre isso mesmo. Então, os parceiros aí, a própria CRM Think, a BR24, Uhum. a Recife Digital também agora entrando no cenário. Sim. O pessoal, você todo ano ganha prêmio no Partner Sim, Awards, né? desde quando lançou a gente sempre ganha. Então você vê que um ponto muito importante para o parceiro crescer, nós estávamos conversando sobre isso também, é apostar e investir em vendas, né? Sim. Então você ter um time bom aí de vendas, buscar novos clientes, Uhum. porque quanto mais
quanto mais clientes você traz para sua carteira, mais você tem uma estabilidade, acho que no Sim. futuro, né? Sim. Porque até a parte de renovação de licenças passa a ser uma receita considerável para a empresa, Sem né? dúvida. Então, nós vemos aí no ranking em geral que os parceiros no Brasil têm um destaque muito, muito positivo. Sim. Então, enquanto outros países têm um ou outro, Uhum. o Brasil tem pelo menos uns 3, 4 aí no top 10, digamos Sim, assim. sim. E aí, em relação ao olhar do Bittrex e a importância do parceiro, né? Porque quando a gente olha lá, o cliente ele pode comprar direto, né? Então ele também tem essa opção. Mas muitas empresas, principalmente as enterprise, é mais comum se aproximar de um parceiro que não tem mudança nenhuma de preço para ele, mas ele tem um parceiro mais próximo. E qual que é a visão do Bittrex em relação a isso? Porque quem olha de fora, às vezes tem isso, mas tem vendendo muito, será que o Bittrex não vai, de alguma forma, querer mudar esse modelo, vai arbitrar, né, que seria a palavra? Qual que é a tua visão disso? A minha visão, pessoal, eu não posso falar sobre a visão da Bittrex em si. Perfeito, perfeito. Que eu não sei, na verdade. Perfeito. Mas a minha visão é que os parceiros só estão aí para agregar. Sim. Até porque o parceiro conhece muito melhor o mercado que ele Verdade. atua do que a Bittrex como uma empresa internacional. E no caso do Brasil não é só mercado, às vezes é região também. Não, eu ia falar justamente isso. Então, por exemplo, nós da Bittrex, que temos funcionários espalhados pelo mundo inteiro, por mais que nós tenhamos aí um time de vendas, apesar de não termos no Brasil um time de vendas mesmo, né, de Bittrex, você, Romualdo, vai vender muito mais para o seu mercado aqui em Joinville do que a gente lá longe, entendeu? Porque sim. você conhece o seu talvez mercado. vocês nem sabem que existe essa Exatamente, região. um mercado tão grande, essa região de Santa Catarina é muito boa, né, para isso. Então, eu sou super a favor desse modelo de negócios e acredito que a Bittrex seja também. Sim. Acredito que a gente não vai porque ver uma mudança nos drástica últimos anos aí. segue crescendo, né? Segue crescendo. O Bittrex segue crescendo, os parceiros seguem crescendo, né? O Bittrex continua sendo referência, né? No mercado que ela atua. Então, me parece, né? Como você disse, né? Aqui é realmente só um exercício. Com certeza. Então, me parece que faça sentido ainda. Claro, eu acho que se tiver alguma mudança, vai ser alguma mudança para o melhor para o parceiro. Sim. Eu não vejo que rolaria essa questão aí da Bittrex. Legal. Pegar aí dos parceiros. Não, isso não. Sim, e até para quem também para quem está aqui, né, e teve curiosidade desse bate-papo, uma coisa que é legal, nós parceiros, a gente tem praticamente um encontro anual com o pessoal da Bittrex, né? A gente já teve nos últimos 2 anos, né, João? Foi sensacional, em outubro, a gente deve ter esse ano de novo, e vem uma parte da diretoria, né? Eles falam com os parceiros, claro, o que dá para falar, né, um pouco da estratégia, para onde está indo, fala um pouco do nosso mercado. Eu acho isso também bem legal, bem interessante. Com certeza. E o que eu mais gosto desses eventos, além dessa parte que os nossos diretores abrem, né, alguns dados, as visões, né, Sim. que é muito importante para os parceiros entenderem, entenderem o rumo que a Bittrex está seguindo, né? Pelo menos tem uma visão, né? Exatamente. Então, quando eles compartilham a visão deles, as estratégias, é bem legal. Nesse ano estamos querendo trazer um outro chefão a nós, vamos ver se vai rolar. Legal. Mas a parte que eu mais gosto de todos os eventos é a parte de networking. E também sim, foi isso é algo forte. que surpreendeu o presidente da Bittrex quando ele veio para cá. Ele falou, caramba, meus parceiros tudo conversando entre si. Porque na Europa, no geral, na América Latina até um pouco parecido com o Brasil, mas na Sim. Europa as pessoas se tratam com uma formalidade muito grande. Mais frio, né? Exato. E o brasileiro, a gente é todo mundo amigo aqui, né? Sim. Então, até essa relação de quando eu falo com os parceiros, eu falo assim, no nível igual, de amigo para amigo, sabe? Sim. E lá eles mantêm uma certa distância, uma certa Tem uma brincadeira que diga sem gravata nas palavras. Exatamente, perfeito. É engraçado porque se eu for falar com algum parceiro lá de outro lugar, geralmente eles falam comigo, João, o senhor poderia, não sei Mais o quê. formal. Muito, muito formal. Eu não tô acostumado com isso, né? Pra mim a gente fala aqui brincando, falando palavrão, Sim, zoando, então... Legal. eles gostaram muito desse calor, né, do Brasil. Sim. E eu acho que isso tem tudo a ver com o sucesso que a gente tem no Brasil hoje. Verdade. Então, o pessoal estando aqui, tendo essa proximidade com as pessoas, até com o cliente, né? Com o cliente, a gente acaba virando amigo de cliente também, né? Sim, muito. Não tem como. É uma relação. A gente tá indo pro 8º ano, a gente tem cliente desde o começo. Tem uma relação, né? Com Eles viram a gente crescendo, a gente viu a empresa dele muitas vezes também prosperando, mudando, trocando pessoas, né? Então você tem essa relação de fato. Então eu acho que isso é bem legal. Mas uma coisa que eu acho que os parceiros no Brasil conseguiram fazer é dar meio que uma cara pro Bittrex, sabe? O Bittrex não é só uma ferramenta mundial.
aqui no Brasil ele tem caras, né? Perfeito. Então, vários caras, não só uma. Então, às vezes tem parceiro que é muito reconhecido numa região, outros em outra. Então, é como se os Beats passassem a ter várias caras. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo plenamente e eu trabalho muito em prol disso também. Uhum. Eu sou muito a favor da humanização, né, das coisas. Então, como eu comentei, né, na Europa, no geral, às vezes tem uma certa distância, né? O pessoal, até a gente, quando a gente começou a usar mais o WhatsApp para conversar com os parceiros, lá no começo, ter um contato mais próximo, teve alguns mercados que foram contra, né? Não contra, que não adaptaram, porque Sim. o pessoal gosta de falar ou por e-mail ou por algo assim, uma distância, Mais sabe? formal. Então eu acho que isso é muito legal e acho muito legal que nós estamos presentes nesses eventos, que nós temos encontros mensais com os parceiros e que nós, de fato, eu me sinto muito mais próximo dos parceiros hoje. Então acho que uma questão principal aí do nosso sucesso para o Brasil foi ter estabelecido o rapport com os parceiros, estar bem próximo com todo mundo, para o parceiro me ver como um amigo dele. Eu estou lá para ajudar, estou lá para ver o crescimento dele. Sim. E não como um funcionário da Bitrix que está lá para aplicar regras e essas coisas, sabe? Sim. Então, ainda que a gente tenha, né, como parceiro, a gente tem a meta, a gente tem as regras, né? claro. Né, a gente não foge desse lugar, mas dá para estar nesse lugar, mas ao mesmo tempo ser leve, né? É assim que eu posso